Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos refletindo sobre pensamento e comportamento secular que tem influenciado a igreja em nossos dias na forma e no seu discurso. E destes temas temos falado sobre vários aspectos da verdade. Hoje quero pensar com os amados sobre o seguinte tema: principal característica do homem da iniquidade e o impedimento de sua manifestação. Quero ler antes, irmãos, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O que o detém para o surgimento de ocasião própria? Se ainda não aconteceu, é porque tem alguma coisa que o impede. E agora sabeis o que o detém, diz Paulo aos Tessalonicenses. Será que os Tessalonicenses sabiam? Parece que sim. O verso 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Mas o mistério da iniquidade já está operando para tirar esse impedimento para o surgimento do homem da iniquidade. Então a pergunta, irmãos, que temos que fazer é: o que está detendo o surgimento do homem da iniquidade? Não há uma posição unânime entre os estudiosos. Porém, eu quero trazer um olhar para esse texto como um ponto de vista para essa questão. O verso 3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a apostasia é uma condição significativa como referência. Agora, essa condição já está em franco processo. Quando meditamos e discutimos no último café sobre apostasia, sintetizamos que apostasia significa afastar-se do fundamento e as suas consequências. Então perguntamos: falta o que para esse quadro? Pois se a apostasia é o resultado do processo de desconstrução de modelos, dos valores, do princípio, inclusive da fé, então será de fato revelado o iníquo, diz o verso 8, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios e mentira. Ou seja, se a operação do iníquo será a manifestação do poder, dos sinais e mentira, o que mais temos visto em nossos dias é a manifestação do poder do mal, dos sinais da natureza e a mentira prevalecendo. O termo iníquo no grego, irmãos, significa anomos. Nomos é lei, mas a partícula negativa, então significa sem lei, contra a lei. Alguém que não se submete à lei, não se sujeita à lei. E iniquidade é a anomia, que é transgressão. O que detém o contra a lei, o que detém aquele que não se sujeita à lei, é a própria lei, que é a palavra de Deus, em todas as suas formas e manifestações, queridos, como verdade, justiça, direito, etc. Porém, alguém poderia questionar: ok, se isso deve funcionar para a igreja, mas e para a sociedade? Como o homem da iniquidade é impedido de se manifestar à sociedade? Porque a lei o impede. Então, o mistério da iniquidade trabalha no sentido de liberar, de romper com as amarras e com o impedimento que a lei traz sobre o homem da iniquidade. Portanto, irmãos, eu quero apresentar aqui 3 dimensões em que essa lei opera a nosso favor.
Antes, porém, para a gente entender como que esse mal opera, eu quero ler Salmo 2, que diz assim: Porque se amotinam as nações e os povos trama em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unido contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono do céu o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua posteridade. Por que as nações se enfurecem contra Deus? Por causa da sua lei. Por que as nações odeiam Israel? Porque representa esse Deus e a sua lei. Então os inimigos dizem: rompamos essas correntes. Essas correntes, essa rebelião é a manifestação contra Deus e contra o seu governo. Então nós perguntamos, por essa ótica, quem está amarrado? Eu quero ler Apocalipse 20, de 1 a 3, que diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Quem é o prisioneiro? Tem algemas? Está acorrentado? Ele não se sujeita a nenhum tipo de restrições, nem legal, nem moral e nem espiritual. Ele conspira contra tudo que se chama lei, direito, verdade e justiça. Esse é o trabalho do mistério da iniquidade. Trabalhar para libertar, para liberar as nações de alguma forma que se sujeitam ao domínio e a lei de Deus. Sabemos, irmãos, segundo Isaías 59:2, que os pecados nos separou de Deus. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Todavia, irmãos, trazemos resquícios do Criador, trazemos características do Criador em todas as áreas de nossas vidas. É o que diz Romanos capítulo 1, quando diz assim, versículo 19 e 20: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido claramente conhecido e compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse texto diz que a natureza traz, em sua essência, não somente característica, mas a lei de funcionalidade, lei de reprodução e de propósito. Ainda que o homem caído e as nações pagãs não o reconhecem como Deus e Criador, trazem resquícios, memórias, ainda que remota, da sua lei, conforme diz Romano 2. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo o que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os e defendendo. Portanto, irmãos, nos próximos áudios nós vamos apresentar as 3 dimensões da manifestação dessa lei: a dimensão na mente, a dimensão social e a dimensão espiritual da lei de Deus, impedindo o homem da iniquidade. Fraternalmente em Cristo, que Deus nos abençoe. Pastor Ian.